Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nos Detalhes, que é um podcast que a gente fala de gestão, de estratégia, de marketing. E eu tenho buscado muito trazer visões estratégicas de diferentes segmentos, setores, para a gente conseguir trazer um ponto sempre de vista para todos irem muito mais além. Esse episódio está muito especial porque um dos temas que a gente tem mais falado no Clube Casa é sobre segmentação, sobre experiência do cliente, e ele topou estar conosco, Olavo Rauti, nada mais nada menos que um dos responsáveis pelo marketing do Grupo Via Itália, que hoje é o guardião, esse grupo é o guardião das marcas Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce e Maserati no Brasil. Então, Olavo, muito obrigado por estar conosco. Thiago, obrigado. É um prazer estar com vocês. Foi meio de surpresa, né? Nos conhecemos ali Você vê como são as coisas, design, né? Fomos levar um carro para homenagear o Pininfarina. Estamos aqui hoje. Não, e o engraçado foi que a gente teve um evento na Semana Design que foi dentro do Boom. E teve uma palestra do CEO da Pininfarina. A Pininfarina, para quem não sabe, foi o estúdio de design durante muitos anos da Ferrari. Exato. Então o Olavo acabou levando uma Ferrari assinada pela Pininfarina para deixar na frente e ficamos lá trocando. Cara, eu quase deixei o cara branco. Aí eu fui entrar dentro da Ferrari, na hora que eu fui sair, eu fui apoiar no vidro, quase vem comigo a porta. Mas você viu que não deu nada de errado porque ele está aqui. Deu tudo certo, deu tudo certo. Mas aí, o bom é que nem precisou rebaixar a Ferrari, porque ela já está rebaixada, né? E aí, quando eu entrei, realmente, cara, um carro incrível e realmente a experiência, né, de estar dentro de um carro como esse. E aí eu falei, cara, mais do que falar só da marca e falar das operações, eu tô aqui para falar você como profissional. Isso. E as pessoas por trás têm muita curiosidade de saber quem são as pessoas responsáveis por algumas coisas. Então, Olavo, conta um pouquinho, eu fiz uma mini biografia, se tiver faltando alguma coisa, você me ajuda. Então, com mais de 25 anos de experiência no setor automotivo, premium e de alto luxo, né? O Olavo construiu sua trajetória nas áreas comerciais, marketing, liderando estratégias de expansão, posicionamento de marca, experiência do cliente e fidelização. Então, tem uma bagagem que inclui atuação automobilística, profissional, consultoria em capacitação e também patrocínios e gestão de performance de pilotos, que a gente foi descobrir naquela conversa que eu te conhecia. Exato. Por causa disso. Através do meu piloto, meu primo. Que doideira, né? E porque vocês acabaram patrocinando, então, né? só para você fazer um recorte, em 2013, 14 mais ou menos, eu trabalhava com a Everlast Energy, uma indústria de energética, e a gente patrocinava um piloto. Quem era o piloto? O primo do Olavo. Pois é. Fizemos um trabalho bacana naquela ocasião. Que doideira. Né? Nossa, a gente fez uma divulgação bacana, ativações em todas as corridas. Foi bem desafiador e bacana, e representar a Everlast, né? Não, é uma outra responsabilidade, né? Pela marca de peso. Porque a Everlast ela tem individualidade, alta performance, então ela cabe junto com pilotos, né? Uhum. Que tem tudo a ver. Exato. Cara, e muito legal te encontrar. Mas entrando um pouquinho, conta um pouquinho então da sua trajetória. Hoje você está como responsável do marketing e guardião de marcas tão importantes, mas qual foi sua trajetória até você chegar aqui, para as pessoas entenderem um pouquinho? Bom, como a gente estava comentando antes, né, minha família é gigante, então, assim, a parte da minha mãe sempre foi mais acadêmica, a parte do meu pai, italiana, raiz de industriais, comerciantes. De mão na massa. Mão na massa, aquela loucura toda. E a gente, mais ou menos, foi crescendo nessa tendência, né? De sempre se espelhar neles, né? E eu comecei a trabalhar com 14 anos, na verdade. Eu estava na escola, todo mundo começou a ganhar aquelas mountain bikes. Lembra da Caloi, que era uma laranja Perfeita. E uma amarela fluorescente? E eu cheguei pro meu pai, cara, meus amigos já estavam ganhando aquela bike. Eu falei, pai, eu quero ganhar uma bike dessa. Ele, vai trabalhar, moleque. Você tá mal na escola. Nada como o desejo de ter para... Exato. Você tá mal na escola, tá levado, você ainda quer uma bicicleta? Vai trabalhar, você tá pensando que é fácil? E aquilo me intrigou e eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar. E foi nesse que deu um estalo, liguei pro meu primo na mesma hora. Ele tinha um comércio, aliás, ele trouxe, por incrível que pareça,
hoje é um negócio, mas ele trouxe a estética automotiva para o Brasil. Né? Ele tinha um... Sei. Conheço. Vejo, é um mercado muito específico ali. É um mercado muito específico hoje, então na época... Porque não é lavar o carro, não é... Ele, por exemplo, lembra da Vaporetto? Perfeito. Ele trouxe algumas máquinas da Itália da Vaporetto, especializado nesse segmento, e aí ele fazia toda a estética automotiva de carros de coleção, carros importados. Estou falando em 94, cara. Caraca. Então, há muito tempo atrás. Então, desde o início, você viu o poder ali do nicho, né? Exato. A gente sempre foi muito ligado a carro. Meu pai era piloto de carro, não profissionalmente, mas era um hobby. Perfeito. Né? Então, acabou levando a família inteira para esse mundo. Ele viu como uma oportunidade de marketing para a divulgação da empresa, né? Meu pai tinha uma rede de lojas de roupa, era distribuidor da Levi's, da Wrangler. Entendi. Então ele usava o automobilismo para divulgar a operação. Para divulgar, para falar com o público, né? Porque até então ele corria de autocross, o mundo do rally e tal, e então conversava com esse público, né? Com a molecada, com o público mais aventureiro. E aí eu vim crescendo nisso, né? Me formei em administração, me especializei em marketing esportivo, como você citou, Legal. Questão de patrocínio por conta do Juliano. E hoje estou aqui, cara. Passei pela BMW e hoje estou aqui representando, sendo guardião dessas... É uma responsa, essas 4 marcas. Eu vou te perguntar um pouquinho mais para o final sobre isso, que tem uma pergunta específica que até eu te falei antes, que acho que é sobre como funciona efetivamente, mas até chegar lá, então você vem nisso, e aí você hoje trabalha na parte de marketing, e aí antes disso você também trabalhou muito como assessorando pilotos também. Isso, a gente, em dado momento, esse hobby se tornou, um negócio. De fato, um negócio e uma profissão. Porque um primo meu, com 6 anos de idade, ele começou a andar de kart e ele começou a ter resultados a partir disso. O kart era como um hobby, porque, né, a maioria das pessoas falam sobre isso e não foi diferente com a gente. O esporte, ele cria caráter, né? O esporte te dá direcionamento, o esporte te posiciona, te dá responsabilidade, disciplina, enfim. E ele foi galgando espaço, ganhando corridas e foi criando uma carreira impressionante, onde, dado momento, chegou e falou, ou a gente vai para a Europa para tentar que ele evolua cada vez mais e chegue, a meta era a Fórmula 1, né? Sim. Ou não tem o que fazer, a gente precisa profissionalizar Então tem que tomar uma isso. decisão aqui. Chegou um momento que não tinha, ele já tinha ganhado tudo aqui no Brasil. Então como é que a gente vai fomentar esse moleque a continuar? Vamos botar ele contra os melhores do mundo. E aí você acabou... Aí era, na verdade, o meu primo, né? O pai dele, né? Que tomava conta de tudo, Sim. né? Fazia a gestão empresário, inteira. fazia a gestão como o pai do menino, Sim. que investia para ele correr e brincar. Chegou um momento e falou, cara, a gente precisa começar a profissionalizar isso. Foi quando ele me chamou e falou, você já desde moleque limpava o pneu do carro do seu pai lá, estuda, porque quando você tem interesse em alguma coisa, você vai a fundo. Então eu destrinchava tudo quanto era, como é que eu posso dizer, conteúdo sobre o tema. Sobre o tema. Né? Então, a gente viu o Senna, o Piquet, aí a gente fica ainda mais apaixonado. E nesse momento foi quando ele falou, agora vai ficar sério, que a gente vai criar uma empresa Juliano Raut para que ele chegue no objetivo, seja se profissionalizar como um piloto ou chegar na Fórmula 1. Até para fazer captação de patrocínio, parcerias estratégicas. Exato. Então, nós montamos ali um ecossistema com uma equipe de kart, uma equipe de Fórmula 3, uma equipe de Stock Light, tudo para a gente gerenciar carreiras de pilotos que estavam crescendo, que queriam chegar onde o Juliano estava, por exemplo, e se transformou num negócio. Então, outros pilotos contratavam a gente tinha... E igual qualquer empresa, você chegava, o piloto acaba sendo um produto ali. Exatamente. E você tem que criar um business plan para ele e de entender qual o objetivo, como... O Juliano, para vocês terem uma ideia, ele tinha 5 profissionais com ele. Não eram só eu e o pai dele, né? Ele tinha nutricionista, um media training, ele tinha o cara que cuidava da parte jurídica, de contratos. Então, tinha uma galera envolvida que fica behind the scenes, né? Que a gente enxerga, não, só o piloto senta lá, põe o capacete... E vai. Não, muita coisa envolvida por trás, inclusive psicólogos,
Então, precisa mexer com a cabeça desse moleque de 16 anos que senta lá e representa o país, entendeu? Sim, e eu acho que isso não é muito diferente. Assim, eu acho que um dos maiores desafios da liderança é entender que precisa de complementaridade, né? Exato. Então, hoje numa empresa, cara, se você não tiver um bom time de RH, um bom time de jurídico, um bom time de vendas e pessoas melhores que você, que nem eu sou um bom vendedor. Exato. Mas só de venda uma empresa não existe, né? Exato. E a questão hoje da venda é muito complexa, porque é uma estratégia, né? Você, querendo ou não, para você conquistar aquela venda, que é uma parte do todo, que depois você tem que continuar vendendo, você tem que continuar fidelizando, que é por isso que a gente está aqui hoje, né? Com Vamos falar certeza. um pouquinho. É por isso que hoje eu me vejo nessa responsabilidade guardião por conta muito do esporte, do automobilismo. Porque cada 10º de segundo conta. Então, cada detalhe, cada palavra, cada olhar que você tem com o seu cliente, ou com um parceiro, ou num fornecedor, ou um evento que você está montando, cada película que tem ali você tem que tirar. E se você fosse pegar... Guardião é uma palavra muito forte, né, Olavo? Eu acho que... Isso, quando você fala assim, não... eu me sinto de fato. E realmente, quando você trouxe na nossa conversa, eu falei, cara, isso aqui tem que ser explorado. Porque independente da marca, quando você fala guardião, realmente você traz uma camada de muito além, tipo, trabalho lá. Exato. E traz um pouquinho assim, hoje se eu fosse ver assim, qual que a especialização dentro do marketing que você acaba mais tendo, além de ser a experiência do cliente, fidelização, o que é um pouco de tudo, né? Mas... É um mix, né? Porque envolve um ecossistema completo, porque as gerações vão se renovando, mas a marca está lá, né? Então a gente está falando de quase 100 anos de história. Ainda falta um tempinho, mas as marcas elas são muito fortes mundialmente e cada um enxerga um determinado coisa que toca ela. Então, poxa, eu tenho um sonho de ter uma Ferrari, ou eu gosto da Ferrari porque eu vi a Fórmula 1, ou uma outra categoria, ou tem outra sempre marca uma motivação tem uma emocional motivação ali. por trás. Tanto que o Enzo é engraçado. O Enzo ele sempre tocava nesse assunto que o que dava orgulho para ele, na verdade, não era o que ele tinha, obviamente, tudo que ele construiu, mas o que era legal é que quando ele via, por exemplo, um professor perguntando para uma criança para ela desenhar um carrinho, ele desenhava o carrinho vermelho. Então é uma coisa que isso... Cara, até arrepia, porque eu já vi essa frase. Exatamente. E para mim é brutal. Que traz isso. o orgulho assim, poxa, o mais legal é que toda criança, quando desenha um carrinho, ele desenha vermelho. Então, assim, é muito legal. E você que estudou, viveu, trabalhou no automobilismo desde o início. Então, você está há 4 anos no grupo que é responsável por essa operação no Brasil. Qual que é o sentimento também de estar nesse lugar? Cara, é um misto de né, com certeza, posso te falar que é um orgulho. Aliás, é engraçado, porque aí contagia a família inteira, né? Uma coisa que você vai num churrasco, por exemplo, para falar do Palmeiras, né? Por exemplo, sou palmeirense, cara, e aí, meu, e a Ferrari, e a Lamborghini, como é que fala mais? A gente acaba falando, eu falo cotidianamente, todos os dias sobre isso. Se você não... Chega uma hora que você fala, cara, tô com o saco cheio. Mas não, é uma coisa que... E é evolutivo, né? É evolutivo e é um orgulho, cara, assim. É um status que pra mim hoje, puta... Mas um status com muita responsabilidade, né? Exato. E quando a gente fala de guardião, quando você levou a Ferrari lá pro evento do Pininfarina, cara, só para vocês entenderem que os detalhes são intencionais, pessoal. Trabalhar com o mercado... é tão exigente e você precisa ser muito intencional. Aí, na hora que parou o carro, aí ele desceu, tal, a gente começou a conversar com as pessoas e começou a chegar lá o pessoal da Pininfarina e falou, Thiago, eu vou colocar o carro um pouquinho aqui para frente porque eu quero que o cavalo esteja em pé. Exatamente. Cara, aí ele entrou no carro e aí veio um pouquinho mais e... deixou o cavalo da forma que ele tinha que estar. Porque a marca... O cavalo que ele está comentando é a tampinha da roda. A tampinha da roda. Ele tem que ser o cavalinho rampante. Então, ele tem que estar... Então, e aí, cara... E aí, eu olho assim e falei, cara, que incrível. E para mim, aquilo chamou muito, porque, atenção... Lógico que... lógico, é óbvio, a marca... Mas eu já vi muita gente negligenciar detalhes. E o detalhe, ele só porque como a gente começa a viver... algumas coisas muito repetidamente, às vezes passa batido, né?
E eu achei demais ali. Lógico que você deve ter isso no seu checklist, provavelmente. Não, Deve ser mental esse checklist, é a né? questão do detalhe. Eu volto a entrar no mundo do esporte. É um décimo, cara. Então, como é que, por exemplo, o piloto consegue extrair um décimo do concorrente ou do companheiro de equipe, que é o primeiro rival dele? Cara, é comparando. Então, como é que ele vai comparar com o cara para como é que faz uma curva, é uma freada? Então, no negócio é a mesma coisa. Você tem N concorrentes, você tem N visões, você tem N tipo de clientes, enfim, culturas diversas. Como é que eu vou me sobressair? É no detalhe, é no pelinho. Né? E eu, pegando esse gancho, eu vejo muita gente, às vezes, falando assim, eu tô fazendo o básico. E aí eu vi uma máxima que é o seguinte, o básico de hoje não é o básico de 10 anos atrás. Então, por exemplo, hoje, para você fazer uma experiência, por exemplo, no setor, então, eu faço um bom atendimento, eu tenho um sistema CRM. Cara, isso talvez era diferencial há 5, 10 anos atrás. Isso, se você não tiver, você nem no jogo está, né? Exato. E pegando um pouquinho disso, quando a gente vai falando de marcas de luxo, você que está imerso nesse mundo, tem alguma coisa em comum que você percebe que essas marcas fazem muito bem, que diferencia do resto das outras marcas? Eu vejo como um todo, tá? Isso no mercado de luxo, você não está vendendo ou oferecendo um serviço ou um produto. Você está servindo aquele determinado público, né? Então a gente está dizendo, a gente está cuidando dele, zelando por ele, entregando o que realmente ele espera daquilo. Às vezes a pessoa está acostumada, vamos supor, uma pessoa que vive nesse mundo está acostumada a ir lá comprar uma bolsa, um relógio, só que ela sempre quer mais. Ela quer o mais exclusivo, o único, alguma coisa que dê sentido para ela naquele momento de falar assim, poxa, eu estou buscando aquele relógio que mais 10 pessoas no mundo vai ter, ou um carro que eu mesmo, como no nosso caso, a pessoa personaliza para ele o carro. Então, perfeito. É uma curadoria, por assim dizer, para cada tipo de cliente. Então, a gente vai a fundo, é a personalidade da pessoa, são as raízes, a cultura, da onde vem, da onde esse sentimento, como a gente começou a comentar sobre o carro e tal, da onde vem o porquê, né? O porquê disso? Por que você está aqui querendo o meu produto ou o meu serviço? E aí ele vai se abrindo a gente vai criando um relacionamento. E assim, é fácil fazer isso uma vez, né? Mas fazer isso sempre constante, acho que é onde que as pessoas acabam errando. Porque... Ainda mais quando, desculpa te cortar, ainda mais quando a pessoa tem de tudo. Ela tem de tudo na hora que ela quer e... Que é o tipo de cliente que hoje você... Exato. E a gente teve recente uma imersão no luxo com o Carlos Ferreirinha e com a CMO, vice-presidente de marketing global da Salvatore Ferragamo. Cara, e eles falaram uma frase que eu acho que tangibiliza muito isso, sabe, Olavo? Eles falaram assim, que a experiência de luxo, o produto é quase que um presente. É isso. Porque o que realmente é comprado, o que realmente é procurado, é como a pessoa vai receber a jornada, os cuidados, os detalhes. Então, se você for ver, é como se você estivesse entregando um presente ali, mas de todo um relacionamento que já foi construído e vai ser continuado mantido. A palavra da moda, né? A gente fala storytelling, nada mais do que isso. Então, você vende uma história, seja da marca para com a pessoa, entendeu? Então, o que eu estou falando, por que ela está ali, o que inspira aquela pessoa a receber esse presente no final, por exemplo, no nosso caso, 1 ano, 1 ano e meio, 2, dependendo de como ele configurou o carro dele. Então, imagina eu fomentar essa pessoa durante 2 anos de espera num carro. Eu ia te perguntar sobre isso, porque como você gerencia... Porque no final é gerenciamento de expectativa, né? Então, é uma responsabilidade absurda. Existe todo uma tratativa sobre isso e, o principal, sempre orientar a pessoa da maneira correta. Então, poxa, o seu carro vai... a gente não cria expectativa, vai chegar daqui a 6 meses. Mas conta a história, assim, de qual que é o processo nesse 1 ano e meio. O que é feito a partir do momento da decisão ali da compra? Bom, quando a pessoa de fato resolve configurar o seu próprio carro, né?
Existe todo um cenário para isso, onde ele entra num configurador e tem uma imersão. Perfeito. A primeira pergunta que a gente faz para ele, você está com tempo, né? Porque... E você tem como fosse uma materioteca lá, uma Isso, biblioteca de materiais, a gente tem laboratório. um espaço como esse aqui, Perfeito. né? Onde ali ele realmente vai ter uma imersão com materiais, com cores, até o ponto da costura do banco, Perfeito. ele vai decidir para o carro dele. Então, vai muito além só de escolher algumas Legal. peças e fazer. Então, imagina, às vezes o cara, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? O cara pede o carro dele rosa com amarelo. Aí você fala, você vai buscando entender o porquê daquela combinação e tal, o tão trabalho de vocês exótico como e tal. curador é também fazer as Exatamente. perguntas para a pessoa também... Ela entrar num caminho. Também é um caminho, porque lá no final também, às vezes, ela não tem essa capacidade de unir tudo ali da mesma forma que vocês. É muita informação para poucas horas ali. Então, enfim, para vocês terem uma noção aí, quando, por exemplo, essa é a cor da minha empresa, do logo da minha empresa. Eu acho que o caso CIMED, por exemplo, Exato. o Adib. Pô, Exato. por que ele tem os carros amarelos? Por que ele veste amarelo? Porque o sangue dele é amarelo. O sangue dele é então amarelo. você tem um porquê ali. E se você perguntar para ele por que do amarelo, ele tem todas as respostas possíveis e imagináveis para te entregar aquilo. Que legal. Então, aí sim, quando entra, por exemplo, porque não é só pegar, configurar o carro da maneira que ele quer e mandar para a fábrica. Perfeito. Quando chega lá, ela vai perguntar, mas esse cara tem certeza que ele quer um carro rosa com amarelo? Entendi. Entendeu? E aí nós precisamos defender o posicionamento do cliente para com a marca, para a montadora. Quando a gente chega num denominador, então faz sentido, é isso, ele vai continuar sendo mais um guardião da marca. Perfeito. Entendeu? Então existe toda uma curadoria sobre o produto. Ele não é uma pessoa que vai ter um carro na rua. Ele é uma pessoa que é um embaixador. Ele está fazendo parte daquela comunidade, daquela família. Como anda, onde para, Exatamente. a forma que o carro é limpo, a forma Exatamente. que o carro... Então você tem todo um processo de multiplicação daquele status ali que ele acabou conquistando ou adquirindo, né? E a gente precisa preparar essa pessoa. Porque quando é o primeiro carro dela, a expectativa é gigantesca. Não só dela, mas das pessoas em torno dela, né? Em torno dela. Então, por exemplo, só o fato de ela tirar o carro da loja, ela já precisa estar preparada para isso. Porque dependendo de onde ela estiver, ela vira o centro da atenção assim, instantâneo para 10 pessoas para tirar uma foto. E vocês trabalham também, orientam essas pessoas a como lidar com algumas situações? Porque assusta. Dependendo de como é a vida dessa pessoa de um dia para o outro, ela... Porque às vezes ela está buscando um reconhecimento pessoal, Exato. mas não deixa de ser um carro imponente que vai estar na rua. Às vezes a pessoa ela é reservada, ela tem aquilo para curtir no ambiente dela, mas a partir do momento que ela põe essa joia na rua, onde milhares de pessoas estão vendo, e é sonho para 99,9% dessas pessoas, ela se torna pública. Legal. E aí, então e aí a fábrica volta, e eu acho que isso é legal porque, vou dar um exemplo, a gente tem muitos clientes de móveis planejados. Certo. E às vezes eles demoram, tipo assim, entre o fechamento e a entrega, demora 90 dias, 120 dias. E o que eu sempre falo, que o maior amigo da tranquilidade é o planejamento e a transparência. Exato. Então, gerenciar a expectativa é o que melhora a experiência. Com certeza. E por isso que eu estou investigando essa pergunta, porque eu achei que ela é brilhante para o nosso mercado. E aí o cara tirou, aí a fábrica devolveu perguntando se é isso mesmo. Mas ainda temos lá 1 ano para o cara receber. Vocês têm algumas ativações que são feitas? Com toda certeza. Ele vai recebendo informações para deixar aquela chaminha sempre acesa. Porque você imagina, esse cara ele configurou o carro dele. Certo. E aí ele resolveu dividir isso num churrasco com os amigos. Passado 3 meses, os amigos dele, aí, e o carro? Perfeito. Cadê? E esse cara, E esse cara vai ficando ansioso? Ele vai ficando ansioso. Por mais que ele tenha 10 na garagem já, é a mesma sensação, porque é sempre o próximo, é o próximo, é o próximo. E a gente vai fomentando com informações de como está sendo feito, é uma série de estratégias. Ele recebe cartas da fábrica diretamente para ele, recebe revista, recebe um brinde, um gift. Você mapeou tipo, os pontos de contato e de fricção.
Por exemplo, uma vez eu vi uma empresa que fez um trabalho incrível de experiência do cliente e ela tinha mapeado em sorrisinhos, neutros e tristes o momento que o cliente está. Então, por exemplo, você mapeou que quando dá 3 meses esse cara cai na realidade e fica triste. Existe, né, essa pontos. linha do tempo, a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa. Por quê? Porque na cabeça dela ela sabe que é um ano e meio, depende do carro e configuração, demora mais. Mas a expectativa dos outros acaba se tornando maior e acaba sendo cobrado por isso. Faz entendeu? total sentido. Então, poxa, vamos supor, você decorou a sua casa, né? Então, poxa, o arquiteto entregou o projeto, a casa já está pronta e você precisa colocar os móveis. Você fez todo o planejamento, só que demora 90 dias para chegar. Imagina a sua casa vazia. E aí todo mundo perguntando, e aí? E aí a esposa, aí a família, os pais. Aí vem a cobrança que vem para nós, no sentido do fornecedor, né? No caso, é tamanha que você precisa ter o quê? Transparência. Você precisa... E antecipação da informação também, né? Mas você, por exemplo, você não pode chegar no ponto de repente, falar, olha... vai atrasar a sua poltrona porque o meu fornecedor de madeira ele atrasou. Essa responsabilidade ela é sua. Você não pode transferir ela para um terceiro para colocar mais pimenta ali naquela situação desagradável que está. Como você lidaria com essa situação, então? Então, você tem que responder da seguinte maneira, olha... O seu material, por exemplo, que você está sendo construído do seu móvel, ele é difícil de encontrar, existe uma safra, existe um tipo de madeira X, enfim. Perfeito. Você tem como, através de treinamento, estudo, todo esse know-how para orientar o cliente do porquê está atrasado. Mas nunca tirar essa culpa dessa responsabilidade. Tem que ser autorresponsável, né? Sempre, porque é a sua credibilidade que está em jogo, é a credibilidade da sua empresa, do que a sua marca representa, enfim, do porquê que ela existe, entendeu? Então, você tem toda uma gama de coisas, por exemplo, vamos supor que, sei lá, uma marca de móveis planejados, a empresa tem 50 anos. Perfeito. Então, você tem que honrar o fundador, por mais que essa empresa pode ter sido vendida, ela foi para mercado já aberto de ações, enfim, você precisa honrar. Mas tem toda uma diferenciação que foi carregada nessas décadas que precisa ser, senão ela vai morrer. Exatamente. Porque é o que trouxe ela até aqui, não é o que vai fazer ela continuar, mas vai ajudar ela a potencializar. Claro, eu vou nessa marca porque ela é uma marca conhecida, porque ela é referência, tem N situações que são meio que óbvias por ela ter 50 anos. Então, mas o óbvio, cada vez que passa, tem que ser dito e reforçado. Reforçado e voltado no tempo. Porque as novas gerações, elas não sabem que, por exemplo, uma empresa tem 50 anos. Mas por quê? E ela não sabe os diferenciais. Não sabe a origem daquilo. Tem que mostrar, de fato, a história como um todo. Não só que naquele momento ela está fazendo sucesso. E você percebe que tem empresas que, às vezes, não pega como diferenciação, talvez, o seu legado? Você percebe isso no mercado? Com toda certeza. As pessoas estão preocupadas com hoje. Por quê? Porque hoje eu preciso bater a meta, eu preciso vender X mil para conseguir fazer a coisa funcionar, o fluxo. É sempre uma competitividade por números. Números. Que faz parte. Faz parte. Mas isso é uma camada, né? É a tal da corrida que eu estava falando, que você tem que ganhar 1/10 de segundo. Faz parte do contexto geral. Mas no final acaba se esquecendo do porquê que todo mundo está ali. Nossa, eu adorei essa analogia do 10º segundo, porque no mercados tão competitivos, você não tem, às vezes, grandes diferenciais. Você tem frações de décimos de segundos em algumas áreas, né? Exato. E pegando, assim, vamos pegar então essa ideia do móvel planejado ou do carro. Então, você vê lá, vai ser entregue daqui a um ano. Aí eu faria assim, faz uma engenharia reversa, né? Então, se daqui a um ano, o que eu preciso fazer até esse um ano acontecer? Então, eu vou fazer um contato de entregar a informação sobre o produto, atualização mensal. Trimestralmente, eu vou mandar um brinde para ele. Eu vou chamar ele para 2 ativações físicas, uma no autódromo e outra na loja. Tal. Entreguei o carro. O que vocês fazem depois, então,
que esse cara acaba tendo o produto? Como é que você mantém? Porque você não tem mais interesse de... Você já vendeu para ele e já entregou o produto. Sim, mas aí que tá. Essa pessoa, ela chegou... Vamos supor que essa pessoa conquistou o sonho dela, foi comprar um carro desse porte, certo? Aí a adrenalina dela dá adrenalina uma baixa, baixa. ela fala, bom, E agora? bati o sininho, bati minha meta aqui de vida. Não é assim. Como é que você faz ela ter como ela almejar a próxima cenoura? Aí a gente são pílulas que a gente vai colocando de informações, de inovação, de lançamentos, de experiências, é uma cultura, é como se fosse um casamento. Perfeito. Tá? Então é desde aquela que você conhece, você conquista, você namora, você casa e você vai morrer velhinho com essa pessoa. Mas você tem que renovar as emoções sempre, né? Todos os dias. Então, claro, não vou falar com o meu cliente todos os dias, até porque a gente tem que dar o espaço para esse cara, né? Ele tem que também. Mas determinado momento, isso é muito de feeling, né? Porque cada cliente é um cliente. Você tem um CRM, história. mas eu acredito que é muito feeling, né? Também de percepção do que faz aquela pessoa. O CRM hoje, né? Que parece básico falar, mas quanto mais informação você coloca ali, cara, até data de aniversário, parece uma coisa que né, você fala, pô, isso é básico. Não mas é. Muitas vezes as pessoas, o executivo que está ali na correria, para passar o pedido, ele põe lá 21/7/1900. É isso aí. Aí quando o cara que está por trás do CRM, poxa, vamos ver quais são os aniversariantes desse mês para a gente fazer um determinado tipo de ação, alguma coisa, mandar um presente, mandar um parabéns, que seja 1900. Cara, esse cara de 1900, tá louco? E às vezes não é só um parabéns, às vezes o cara está celebrando 60 anos. Eu tô dizendo às vezes um é detalhe, isso, né? É uma coisa que parece básica você colocar a data de nascimento da pessoa, mas as pessoas não se atentam do quão importante, porque realmente, por exemplo, você falou, a pessoa vai fazer 60 anos, cara... É diferente de uma pessoa que está fazendo 20, 42. 30, 42, é um marco. Então, poxa, como é que eu vou... E aí, volto a dizer, qual é o diferencial? Para aquela pessoa, para aquele momento, é muito exclusivo, é muito personalizado. O mercado luxo, ele é personalizado para aquela pessoa. Ela tem que ser a mais importante diante de toda a cadeia que está em volta dela. Entendeu? Não, perfeito. E quando a gente começa a entrar nisso, a gente entra assim que no final, quem quer vender para todo mundo, vende para ninguém, né? E a gente tem que entender quem é o nosso público. Exato. Então, se eu sou uma empresa que estou trabalhando com um público segmentado, que busca uma diferenciação, eu tenho que trabalhar com diferenciações, né? E eu até estava conversando antes sobre um mito do setor de luxo. Então, você tem a Patek Philippe, você tem várias marcas que às vezes não deixam os clientes comprarem. Isso é um mito, na verdade não é que não deixa. E aí tem o tal dos scores, tem o tal dos relacionamentos da marca. Você que tem vários cases como esse no mercado, você que estuda muito sobre fidelidade. Conta um pouquinho dessa desmistificação do tipo, posso comprar, não posso... o que efetivamente acontece que às vezes para alguém que tem capacidade financeira não conseguir comprar um determinado produto. Eu vou tentar contextualizar de uma maneira simples. Certo. É o que eu acabei de falar. É um relacionamento. A pessoa está entrando para uma... Imagina, eu vou conquistar uma menina e aí essa menina, eu começo a namorar com ela, eu caso com ela e no bolo todo vem a família dela, vem a nona dela e vem a minha família, vem meus nonos. Então, você imagina eu ter que honrar todos eles. Perfeito. O score das marcas de luxo, principalmente, é justamente para manter justamente essa chama acesa. Não é que um pode, outro não pode. Todos podem. Mas o cliente ele precisa conquistar lealdade com aquela marca. Fala, poxa, porque quando ele sai na rua com determinada marca no pulso, dirigindo ou vestida, ele é embaixador daquela marca, entendeu? Então ele tem que ser, ele tem que ter conhecimento Exatamente. Sobre o que ele está usando. Tem que respeitar o que ele está usando. Mas poxa, eu compro, eu pago, eu faço. Não é assim. Não é por isso. É muito além do que simplesmente ter o dinheiro, ir lá e comprar. Você está fazendo parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo seleto de pessoas onde você está tendo o privilégio
de ter esse Não, determinado produto. eu tô te perguntando isso porque eu tinha escutado um podcast, se eu não me engano, se foi do Thiago Nigro, alguém, ele contou do Patek Philippe, que ele foi comprar e ele pôde comprar porque ele foi indicado, mas ele não podia comprar um modelo em específico e tal. E aí eu tava em Miami em dezembro, com um grupo de empresários e tal, e alguém contou essa história para mim. Sim. Não escutei, perdão. Alguém contou essa história. E a gente tinha uma loja da Patek Philippe lá, e a gente entrou e a gente foi conversar com o manager da loja. E ele explicou. E ele mostrou, olha, aqui são esses 5 produtos, vocês podem comprar. Aí esse daqui, você só pode comprar se você tiver comprado anteriormente esse ou esse. E aí eu tô falando de uma forma errônea aqui, sim, mais aberta, só para dar como exemplo. E ele estava explicando que você tem alguns relógios específicos que você só pode adquirir depois que você já tem outros. Então, eu acho que isso não é só o relógio, eu acho que não é só os carros. Eu acho que... E aí, quando você começa a entender mais a fundo, você tem um quê de comunidade. E aí, eu lembro que alguém me falou sobre uma marca que foi assim, cara, quando você compra determinado produto, você acessa um evento que eles fazem anualmente. Então, é quase você comprar uma chave de relacionamento. Então, o produto ele acaba sendo mesmo só o presente. O que você está comprando é um encontro anual... Vamos dar um exemplo da Ferrari. Tem um encontro anual das Ferraris. Cara, quem que vai estar lá? Os empresários, grandes pessoas que talvez eu queira me relacionar. Então, é um pouco disso, assim, essa... É um ecossistema. É uma ramificação de... Imagina 100 pessoas na mesma sala que tem o mesmo produto aonde centenas de milhares querem. Perfeito. Então, você está falando de sensações, ego, poder, relacionamento. Você está falando de uma série de coisas que... Quão rico isso pode vir a ser para uma pessoa que está entrando naquele momento. Poxa, eu estou do lado de pessoas que conquistaram o mesmo produto que eu consegui conquistar, mas e a história por trás desse cara? Quanto tempo que ele está na marca na minha frente? Por que ele está ali? Por que ele tem um carro tal? Por que ele tem um relógio tal? Então, é acesso, né? É network, é relacionamento, exato, é empoderamento, né? Exato. E a questão da... Não é que a pessoa não pode comprar. Não isso é um mito, né? Não existe. Perfeito. O que existe foi o que eu comentei. É feito uma série de levantamentos, assim, não para... como é que eu posso te dizer? Não é para qualificar ou desqualificar você. É mais para entender. Perfeito. O porquê, entendeu? Por que entender o seu sentimento naquele momento para ter um determinado produto ou um determinado serviço, para você fazer parte daquilo, entendeu? Então, quando a gente fala, por que o cara pode comprar esse e não pode comprar aquele, porque aquele é mais... Por que aquele cara pode comprar aquele determinado item e eu não posso? Eu tenho mais dinheiro do que ele e não posso. Porque faz parte da fidelização, de quanto esse cara faz parte dessa comunidade, dessa família, o quanto ele participa dos eventos, o quanto ele entra... O quanto ele já investiu na marca. O quanto ele já investiu na marca, o quanto ele propaga a marca, né? Então, é muito importante, às vezes, você vê hoje cada vez mais clubes, clube da Ferrari, clube da Porsche, clube do Rolex, enfim, charutaria, gente que só vai degustar o tipo de uísque, enfim. Isso faz total sentido na sinergia para que aquilo seja... como é que eu posso dizer? Cara, falho a palavra aqui, merecido. Sim, faz total sentido. Merecido. Porque no final vai virando banal também, né? E uma coisa que as marcas que têm histórias centenárias sabem fazer muito bem é não banalizar. Exatamente. Eu acredito. E vocês, como guardião, eu acho que tem que criar... Porque as ferramentas vão mudando, né? Antes você tinha uma forma de se relacionar, hoje você tem lá o CRM, você tem ações, eventos. E talvez daqui 50 anos seja diferente. Mas o propósito que é criar comunidade não vai mudar, né? Então, acho que esse é o que da diferenciação, né? Não, você imagina, por exemplo, a geração atual, essa molecada que está aí, digitalizada e é instantâneo. Ela é assim. Perfeito. Assim, seja na informação, seja no direcionamento, seja em qualquer coisa. Como é que eu vou
posicionar, por exemplo, um moleque ou uma menina a ter interesse por esse determinado produto. Como é que eu vou fazer isso num mundo que amanhã está tudo diferente? Ah, isso aqui já não serve mais, isso aqui assim. Essa é a pergunta do milhão. Como é que é? Me desconte. Eu acho que é se conectar com o que está acontecendo hoje. Eu acho que é o principal, mas é o que eu volto a dizer. A mostrar para essa galera o porquê que ela está aqui lá de trás. Por que teve um moleque quando era jovem, que ele tinha o sonho de ser piloto, e depois ele virou o maior construtor de motor do mundo, começou a ganhar corrida, e aquilo começou a virar o que é hoje o Commendatore Enzo Ferrari. Por que ele é o Enzo Ferrari? Por que a Ferrari tem esse mito? Por que a Lamborghini tem? Por que a Patek tem? Como é que eu vou me conectar com esse mundo de hoje, que é instantâneo, amanhã tanto faz como tanto fez. E eu acho que... ou o móvel, ou como eu vou colocar o design, como, poxa, eu particularmente, Olavo, sou aficionado por design, eu adoro. Como é que eu vou me conectar com a molecada de hoje sobre design? O que é o design? Da onde, né? Então, eu acho que é muita informação e trazendo. Você tem que fomentar aquele público para que ele seja interessado naquilo. Entendeu? O que eu tive na NRF para o 2º ano em janeiro, que é a maior feira de varejo do mundo, tal, em Nova York, e teve uma palestra falando que eu achei incrível, foram 2, né? Uma do CEO da Bulgari, falando muito sobre como você trazer, relançar produtos, né? E trazer... E aí o erro das empresas. Elas estão assim, esse copo fez sucesso há 70 anos, eu estou relançando ele. E aí ele falou um negócio poderoso. Você não relança o copo. Você relança o sentimento que aquele copo trouxe naquele momento. Então, a investigação que a empresa tem que fazer não é no produto que teve sucesso. O produto teve sucesso porque ele desencadeou emocionalmente alguma coisa naqueles clientes. Então, a investigação, eu acho que ela tem que ser muito mais só, não no produto, mas no que aquele produto causou nas pessoas. Então, você relança a emoção. Então, poxa, se lá atrás as pessoas elas se sentiam empoderadas quando comprava tal coisa, então talvez o que a gente tem que trazer não é só o produto, mas a sensação de empoderamento. E aí, isso para mim acho que é bem legal, porque eu tô vendo muita marca relançar produtos, e aí vem no 2º que teve um conteúdo sobre nostalgia. Que pessoas estão vivendo nostalgia do que não viveram. Então, quando você pega uma nova geração, millennials para o Alpha, que é uma galera que depois dos anos 90, 2000, que nasceram, eles estão tendo saudade de coisa dos anos 80, anos 70, mas eles não viveram aquilo. E então eles estão nostálgicos do que eles não viveram. E você fala, cara, mas como é que você tem saudade do que você não viveu? É porque as pessoas e as marcas contam com tanta afetividade que aquilo era incrível, que eles querem se apropriar daquilo. Então, tá vindo uma onda muito grande de nostalgia do que não foi vivido. E então, quando a gente junta essas 2 informações, a gente fala assim, cara... E aí uma terceira que a nova geração, né? Essa geração que está indo pro consumo mais forte agora, ela é uma hiperconectada, ela busca personalização, ela sabe o poder da voz dela. Quando você junta tudo isso, então você fala, cara, vou criar uma nostalgia com personalização, aí você conecta com essa pessoa. Então, acho que é o caminho muito que vocês estão seguindo, né? Sim, até porque é o que eu volto a dizer, é no ponto raiz da coisa. Então, por exemplo, por mais que a molecada seja antenada, ela já está ativa, ela vai remeter a tal da emoção, como você disse. Então, por exemplo, vai ser relançado um determinado relógio. Só que para ela não faz diferença se é ou não é, mas ela vai remeter o quê? Poxa, meu pai teve aquele relógio naquela época e isso me traz uma representa algo. Tem que representar para aquela chaminha interna, entendeu? Então, por exemplo, esse ano a gente fez o lançamento agora, faz pouco tempo, da 12 cilindri, que é uma Ferrari V12 aspirada, né?
um motor assim que para os dias atuais, nossa, como pode, né? Não é híbrido, é um carro puro, enfim, não tem nem turbo. Então Perfeito. é um carro que é muito, assim, as pessoas pensam, pô, mas teve coragem de fazer, né? Entendi. Mas aí, por exemplo, o carro, o design dele é espetacular, mas existem elementos que remetem aos anos 50, 60. Então você tem a chama do cara que viveu isso lá atrás, do filho dele, do neto dele, e aí essa história E o que permanece, do entendeu? colecionador ali de Exato. ter um produto diferenciado Exato, como esse, né? exato. Na verdade, é sempre contando uma história. Então, a cada encontro eu posso contar uma história diferente Bom, tá sempre convidado. daquele determinado produto, né? Então, imagina, você convida um grupo de amigos para ir à sua casa uma vez ao mês para fazer um churrasco. E aí, na decoração daquele ambiente, tem uma história a se contar a cada churrasco. Cara, Então você imagina o cara, ele vê aquele ambiente toda vez que ele vai lá. mas cada vez você Cada se vez apropria de uma história para Uma trazer, né? história, seja da textura da parede, seja do móvel, seja da construção da casa, seja, porque aquilo te traz prazer. E aquilo vai engrandecendo o anfitrião de um jeito que ele já não consegue se ver sem esse protagonismo de Exato. contar a história. Então, a gente fala muito assim, como o arquiteto educa o cliente dele. É. Cara, numa primeira casa, se você põe um móvel assinado, não precisa ser todos, põe um. E conta essa história do design autoral, uma narrativa e tal. Pode ter certeza que quando ele chamar para o churrasco, ele vai contar dessa história. Na segunda casa, ele achou tão legal contar aquela história que ele já vai se permitir ter mais móveis assinados. Porque Sim. ele percebeu que aquilo é todo e não estou falando de ego, não estou falando de ser melhor ou pior. Eu estou falando que as pessoas, elas querem algo elas querem protagonizar algo. E às vezes as pessoas não sabem trabalhar com isso, né? Uma coisa intencionalmente. que a gente até conversou naquele dia que nós nos conhecemos, né? Que o luxo não tem nada a ver com dinheiro, né? As pessoas misturam muito. Claro, existe a ostentação, Sim. hoje está muito, muito forte esse tema. Se é certo, se é errado, se pode, se não pode. Eu acho que cada um pode fazer o que bem entender do determinada a sua personalidade. Mas o exemplo que eu dei, lembra quando eu te comentei que imagina o cara, ele está fazendo aniversário e convida o chefe dele para ir num churrasco na casa Sim. dele. Ele é um cara simples e o chefe dele, o dono da empresa, é um cara um mundo completamente diferente. Só que esse cara vai na casa dessa pessoa e aí quando ele chega à mesa, tem lá a mesa bem posta. O cara vê que a família é unida e vê, sei lá, Ele vê alguns elementos. Os elementos, por exemplo, o jogo americano, que é feito de um crochê lindo ali, e aí causa a curiosidade da esposa do chefe. Aí você fala, nossa, mas que maravilhosa essa costura desse crochê. Tá falando, foi da minha avó. Aí ela conta uma história através daquilo que gera o quê? Gera riqueza, gera exclusividade, gera o luxo, entendeu? Gera... A mulher não tem ela pode ter o dinheiro que for, mas aquele tipo de item ali que gerou... Ela não consegue ter acesso. Não tem acesso. Aí ela fala, poxa, mas sua avó é viva ainda? Eu queria um desses para mim. Será que ela faz para mim? Será que... Você entendeu aonde a gente chega? É Total sentido. Muito, super incrível esse exemplo. É um detalhe, parece simples. Mas se você for parar para pensar, onde é a elegância, o luxo. É onde as pessoas querem chegar. Não tem... Não, e esse exemplo seu, entendeu? ele é muito legal, porque o lance, ele tá nos detalhes, né? E de como a pessoa... Então, falo muito sobre isso. Aí eu quero falar a gente vai ir pro final, mas falar um pouco sobre vendas, assim. E eu vejo muito vendedor tendo medo do dinheiro. Muito vendedor achando que o cliente é melhor que ele e tal. E eu já tive várias conversas que, no final, você não precisa ter o mesmo bolso do cliente, mas você tem que ter clareza... E do que ele está buscando. E você pode construir seu repertório. Exato. Você não é para você mentir. Mas você consegue estudar algumas coisas que você consegue se apropriar. Então, eu vejo muito... Você não precisa conhecer de tudo, mas... Cara, se você é um vendedor que trabalha com um alto padrão... Pô, fazer, por exemplo, um curso de vinho... Ele não é custo, é investimento. Claro. 80% da conversa não é o produto que você vende.
E o seu cliente vai para onde? Ele viaja para as vinícolas. E pode ter certeza que as pessoas que têm capacidade financeira, elas gostam muito de ver pessoas buscando conhecimento de coisas fora do seu nicho. Então, para falar um pouquinho assim, eu queria pegar uma fatia aqui da conversa. Hoje, uma pessoa que é um consultor de venda, um vendedor. Qual que é você que trabalha no mercado extremamente pujante, exclusivo e tal? Qual que é a diferença de um vendedor que tem sucesso e um que não consegue prosperar para um cliente de alta renda, que quer algo diferente? Existem alguns cenários. Existem o tal do repertório, que é o que você falou agora. A pessoa está vendendo esse copo, mas ela precisa ir muito além do copo. Ela precisa entender do vidro, se é cristal, se é um vidro comum, se ela suporta a temperatura. Ela tem que ser autoridade naquele assunto. Perfeito. Ela tem que ter repertório. Fora isso, ela tem que entender o ambiente que está inserido aquele produto. Só que, além de tudo isso, principalmente quando se trata de alto padrão, você não tem que ter pressa em vender aquilo ou determinado de prestação de serviço. Porque você tem que entender que a comissão que você vai receber ou alguma coisa que você vai receber em troca daquela negociação é uma consequência daquilo. Então, você tem que passar, igual eu falei, eu sou guardião da marca, eu amo o que eu faço. Perfeito. Então, isso, para o cara que está recebendo essa mensagem, ou o cara que está buscando... O cara vai pirar de conversar com você. Porque ele vai querer teu... Parece que é clichê, mas é o brilho no olho. E ele vai ver que você vai falar assim... Poxa, esse cara, ele acredita no que ele está me vendendo. E ele vai falar assim, não é para você se você achar que não é. Exato, porque você é autoridade naquele assunto. Eu tenho N exemplos de chegar, por exemplo, o cara, eu quero esse carro, na época de BMW, por exemplo. Trabalhei na área comercial na BMW, então era completamente assim, eu tinha que bater a tal da meta, eu tinha que fazer acontecer, enfim. E como é que eu vou me sobressair do outro vendedor que está do meu lado aqui? Eu tinha que ir além. Então, por exemplo, eu perguntava como era a garagem do cara. Como é que é a garagem da sua casa? Eu quero uma BMW. Tá bom, mas como é a garagem da sua casa? Ela tem uma rampa, ela é subsolo, ela é grande? Quantos carros você tem? Porque você quer uma X5, só que no seu carro cabe uma X, na sua garagem quer uma X1. Perfeito. Eu não quero só entregar a chave para você, vendi, conquistei a minha comissão. O cara tá chegando na casa dele e vê que o carro não entra. Foi por água abaixo. Então, eu acho que hoje é você ter esse estudo de um todo, mas ser autoridade, porque você passa a credibilidade. O cliente, ele não sabe, por mais que ele estude antes de vir falar com você, ou ele tá estudado, ele tá afiado, mas ele quer te testar para saber se sabe. Com certeza. Ou igual, ou mais do que ele quer alguma informação que ele não tenha. Para a gente que trabalha no segmento ou na prestação de serviço, você tem informações no bolso que realmente ele não tem. Então, os treinamentos que eu faço, as reuniões que a gente faz fora do Brasil, enfim, são coisas que a própria montadora põe na gente como experiência, que eu tenho como ter esse brilho no olho de falar para o cara, não, vai porque eu tô te falando que é assim, assim, assado. Com autoridade, propriedade. A pessoa que está do outro lado, ela quer isso. Porque ela é vencedora, ela é dona de empresa, ela é um grande executivo, ou um advogado, um médico. Ele é autoridade no mercado dele, no ramo dele. Agora, ele espera isso da pessoa que está atendendo ele, entendeu? Incrível. E como a gente percebe que, às vezes, a informação está muito rápida, né? Então, às vezes, o cliente chega até com mais informação do que o próprio vendedor. Exato. Então, ter a capacidade ali, jogo de cintura, para continuar gerando valor. Eu acho que você falou uma frase assim, que para mim é muito importante, que é o brilho no olhar. Então, na venda B2B, principalmente mais consultiva, de alto valor agregado e ticket, as pessoas compram muito a confiança no outro, né? Então, exato. Porque o carro, o móvel, seja o que for, no final o produto ele vai ser entregue, mas é o que você falou, a garagem não funciona, o móvel não é aquele adequado, o sol vai bater, não é aquele tipo de lâmina que devia ter. Então, a gente tem que sempre pensar com longo prazo, né? Porque hoje até é uma curiosidade, uma pessoa que compra um carro desse, ela compra quantos carros desse numa vida? Um cara que já tem uma estrutura familiar. É uma LTV, né? Então, tipo, é a recorrência de compra que você quer ter com esse cara, concorda? Mas é lógico. Tem cara, por exemplo, que
compra mais de um carro desse por ano. Tem cara que ele fomenta isso, entendeu? Ele vai, poxa, eu quero esse modelo. Aí num outro evento que ele foi, ele conversou com uma pessoa que de repente falou, poxa, eu não tinha analisado esse lado, fiquei interessado e vai. É muito isso. Mas sabe? super bacana. E, Olavo, a gente vai indo pro final aqui. Cara, Maravilha. é incrível esse insight que realmente acho que é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? E o quanto que a gente precisa ser cada vez que passa mais interessante e menos interesseiro, né? Porque não é porque o cara tem dinheiro que vai comprar. Muito pelo contrário, quanto mais dinheiro ele tem, mais conhecimento de algumas coisas ele tem. Então a gente tem que criar conexões, emoção, repertório e tudo mais. Então, pegando um pouquinho, eu fiz um bate-bola aqui. Se quiser responder com uma palavra ou alguma frase, pode fazer uma explicaçãozinha também, tá bom? Não, mas fica tranquilo, tá fácil aqui. Você já passou, o mais difícil já passou. Então, se você fosse falar de um carro, qual carro representa ali a sua história? O Baja, que meu pai corria em 1986. Show! Um desafio que tirou o sono, assim, na sua carreira? Representar a Ferrari na Fórmula 1. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Você tava como... Organizar o nosso hospitality dentro da Fórmula 1. Cara, um hospitality para uma Fórmula 1, para uma Ferrari que Para 100 lugares. Para 100 lugares. 100 pessoas. Bom, já fica o convite para mim aí na próxima, hein? Tem que pedir, né, pessoal? Já aprendi isso. Um não nós já temos, né? Uma marca que você admira pelo brand, sem ser a que você trabalha. Fala aí umas 3 marcas que você fala, puta, esses caras é legal o benchmark dele, dá uma olhada, assim. De outros setores, né? É concorrente da gente na Fórmula 1, mas a Red Bull, ela é um case espetacular. Incrível, né? Red Bull, tem mais 2 ainda que eu tenho que falar? Não, pode ser a Red Bull, já funciona. A Red Bull é uma empresa que... Cara, eles têm um único produto é louco o quanto que eles... O que eles menos falam é sobre o produto. É muito louco. Eu me inspiro muito neles no Clube Casa, né? Então, eu aprendi muito... Como eu trabalhei muitos anos com indústria de energética, então eu estudei muito sobre o caso Red Bull, case Red Bull. Então, se você for ver, o ecossistema e a forma que eles trabalham, eles não falam sobre o produto. Então, é sobre sempre as diferenciações de como o produto vai trazer o consumidor a ser melhor, mais performance. Incrível. Uma pessoa que também é uma marca, Michael Jordan. Michael Jordan, é incrível. Michael Jordan, você vê hoje, molecada, como a gente está falando, o nosso papo todo aqui, que nem viu ele jogar, mas usa o tênis dele. Cara, e ele ainda é tão comercial e é pujante. É um dos cases de collab, né? Ele foi o primeiro dentro da Nike. O filme, eu acho que ele é bem... Lógico, sempre tem o que é verdade, o que não é. Mas a perceber a força dele naquele momento, cara, foi algo brilhante ali. E o que é, né, para nós, assim, por exemplo, o Ayrton Senna também é além da pessoa, é uma marca. Sim. Né, 30 anos da morte dele, também as novas gerações estão entendendo quem é ele agora, né? Eu tive a oportunidade de estar em Imola agora, semana passada. Eu fui lá no memorial e, cara, é arrepiante, assim, você entra, você tem um monte de bandeiras, assim, de todos os países, mensagens e pessoas indo lá. E aí a empresa que estava com a gente, eles são um dos patrocinadores, vão ter um corner agora lá, que é as arquibancadas. Ele falou que o quanto é tão forte ainda a memória do Ayrton Senna, de tudo que aconteceu. Tem um caso legal, não sei se a gente tem tempo também para contar um pouquinho. O Juliano foi o primeiro embaixador do Instituto Ayrton Senna na Europa. Que legal. Foi uma responsabilidade absurda, uma honra imensurável, né? Então, você acompanhou de perto ali, né? De tudo ali. E imagina a gente representando o Brasil e ainda tendo o Ayrton Senna ali com adesivo no carro. Sensacional. E quando a gente estava em Imola, as pessoas... É engraçado, porque ali é um ambiente onde a gente acha que, né, é uma homenagem e tal. Mas para as pessoas que vivem em Imola, e a gente fez todo o circuito dele, o último jantar, o último hotel, Aí a gente perguntava para as pessoas, né? Poxa, eu falou, cara, infelizmente a nossa cidade é lembrada pela morte do Senna. Ficou maior do que... A cidade ficou conhecida não pela pista, mas pelo falecimento do Senna. Então, imagina o que eles carregam de responsabilidade. De manter tipo, tentar colocar... Não é... Nós não somos isso, sabe?
É porque ele tem difícil. algumas indústrias ceramistas, que é onde nós somos, é gigante aquela área. Tanto é que a maior feira, que é a CSI, é em Bolonha, né? Em Bolonha é do lado de Imola ali. Então, cara, é incrível, mas é de arrepiar, assim. Você chega lá, é pujante. Bom, um conselho que você já recebeu e não esquece. Seja você. Boa. Isso aí, tem que ser íntegro com personalidade, certo? Você tem clientes que viraram amigos? Tem. Isso aí, muito bom. É muito satisfatório, é muito. Você te orgulha daquilo, sabe? Fala, poxa, eu consegui converter um cliente, né? Uma pessoa que a gente tinha um trato Tava tentando comercial ali, em trazer para o lado emocional de fato. Ele se tornou um amigo. Tem mais de um, aliás. Que show de bola. Eu acho que isso vai mais do que a venda, né? Quando Exato. você consegue ir além mesmo. Eu acho que essa daqui é legal também. Um piloto, cara, você conhece pra caramba de automobilismo. Vamos falar o Senna, falamos dele, sem ser o Senna. Um piloto que representa pra você performance que você admira aí. Nigel Mansell. Boa. E The Lion. vamos falar assim, e eu gosto muito dessa, sempre perguntar, que você tem algum erro que já aconteceu que virou assim alguma escola pra você, que tipo, cara, foi mais, eu tenho alguns que eu falo, puta, isso aqui saiu, esse erro foi mais importante do que um curso inteiro que eu fiz. Cara, eu erro todo dia. Mas tem alguma coisa que você fala assim, putz, isso eu faria, não diferente que eu acho que teria que ter feito, mas que você... Tem um erro que eu não sei se é um erro, é um erro, mas eu acredito que hoje é mais a questão de você ser muito impulsivo. Entendi, faz sentido. Você ter que controlar. Às vezes você tem um sentimento dentro de você que você quer explodir para o mundo inteiro. E você quer já resolver aquilo. Você quer resolver aquilo e, na verdade, não é o momento para fazer aquilo. Então, eu acho que é a impulsividade. Eu acho que Boa, eu me sinto também. Às vezes, por exemplo... É tanta energia, né? Às vezes, pô, eu quero, sabe, passar tanto aquilo, seja para o cliente, para minha família, alguma coisa, que aquilo acaba atropelando e o resultado é completamente diferente. Legal. Acho que muita gente tem, principalmente esse momento está tão volátil, incerto, as coisas estão inseguras, né? A gente quer tentar resolver, né? E às vezes o tempo ele resolve. E assim, é meio que eu me considero uma pessoa criativa. Então, Perfeito. quando você tem isso dentro de você, aí junta tudo. Aí lascou, hiperatividade, né? Criatividade, aí você, cara, você vira uma bomba relógio. Você precisa segurar a onda. Acho Bom, que o maior ensinamento. E aí para finalizar, eu gosto sempre de fazer uma pergunta que é um pouco mais pessoal. Então, Olavo, conta para mim assim uma frase ou uma palavra, pode ser de alguém conhecido ou uma adaptação que representa um pouco do momento que você, da sua carreira e o momento que você está vivendo, que você acredita que vai ser os próximos passos aí. Bom, tem uma frase, é do filme Days of Thunder. Perfeita. Do Tom Cruise. Chama Dropping the Hammer. Certo. Larga o martelo. Isso daí no automobilismo quer dizer que manda ver, acelera. I'm dropping the hammer. No, you're not. Essa é uma frase que eu boto a hashtag. Não, porque, cara, é bem isso aí, porque às vezes não adianta ter ideia se não põe ela em prática. Idealização tem um monte de gente, mas realização é muito pouco. Ela é um pouco disso? Exatamente, porque da ideia do concretizar tem um espaço aí que você precisa soltar o martelo e acelerar e fazer acontecer. Pô, então fica aqui. Então, Olavo, eu queria muito agradecer sua presença, que você se dispôs a vir aqui na sede do clube, tá aqui com toda a nossa equipe. É muito grandioso mesmo. A gente se conheceu há pouco tempo, mas fica as portas abertas, porque precisar no setor de arquitetura, a gente está norte a sul do Brasil, são mais de 35 mil escritórios de arquitetura, 1000 revendas. Cara, precisar da gente, estamos à mais disposição. E para a galera que está te assistindo, que viu essa aula aqui sobre segmentação, experiência do cliente, qual que é a mensagem, assim, eu acho que é um resumo de tudo que nós falamos. O que você pode trazer como mensagem final para quem quer fazer uma venda mais consultiva, quem quer trabalhar com clientes de valor, de alto padrão? Qual que é essa principal mensagem que ela precisa se apropriar e pôr em prática? Eu acho que a essência, seja para o mercado de luxo, seja para quem quer que seja, trate o seu cliente como se ele fosse o único. Perfeito. Eu acho que você tem que esquecer de tudo que está acontecendo em volta
para dar toda a sua atenção para aquele cliente, para entender o que realmente ele quer, o que ele busca, porque você vai ser cada vez mais assertivo. Se você pulverizar o seu serviço, o seu segmento, você acaba fazendo com que aquele cara não se sinta especial, não se sinta pertencente àquilo. Perfeito, total sentido. Então, obrigado de coração. Então, estive hoje aqui com o Olavo Rauti, guardião das marcas Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati, trabalha no Grupo Via Itália, no marketing do Grupo Via Itália, é responsável por essas marcas no Brasil. Mas mais do que isso, um entusiasta aqui de experiência do cliente, de atendimento, de humanização na relação. Então, obrigado. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Nos Detalhes, o podcast de gestão, estratégia, marketing, que a gente traz aqui os bastidores de grandes negócios. Valeu?